Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já pararam para imaginar, para pensar como é que a gente sabe a distância de uma cidade para outra? Pois é, hoje a nossa aula é sobre escala cartográfica. A gente vai aprender como a gente consegue descobrir, saber a distância entre os lugares. Meu nome é Rogéria Vieira e vamos para mais uma aula do Conquiste Seus Sonhos preparatório para o Enem. E antes da gente iniciar a nossa aula sobre escala cartográfica, já vai aí se inscrevendo no nosso canal, dando um like, compartilhando, comentando, participem, né? Essas aulas são feitas especialmente para vocês que estão aí buscando conquistar os seus sonhos, a sua aprovação no Enem, tá bom? Bom, escala cartográfica, né, como o próprio nome já fala, né? Escala cartográfica vem de cartografia, né? E a escala é justamente as dimensões que a gente vai ter no mapa e na realidade. Tá? Escala a gente usa em várias ciências, né, em várias áreas do conhecimento, mas hoje a gente vai focar essa escala na cartografia, na geografia, tá bem? E aí a gente vai ter dois tipos de representações dentro da escala cartográfica, que é a escala numérica e a escala gráfica, tá? Bom, a escala numérica, como o próprio nome já diz, números, numérica vem de números, tá? Então, sempre quando vocês pegarem um mapa e ver lá uma escala que vai estar lá o número 1 igual e a numeração é uma escala numérica, tá certo? E aí esse número 1 que vem antes dos dois pontos é que a gente chama de unidade no mapa, porque é assim, a escala ela vai equivaler a 1 centímetro no mapa, que vai equivaler à realidade do terreno. Por exemplo, a escala que a gente tem aí como exemplo é a gente fala para, tá? 1 para 10.000, ou seja, a cada 1 centímetro do mapa, a gente vai ter aí 10.000 centímetros no terreno, tá certo? Então, a escala numérica, ela sempre vai ser representada por números. Já a escala gráfica, ela vai ser representada aparecendo um gráfico, como o próprio nome já fala, tá bom? Então, não é difícil, porque a sua apresentação já diz muito, né? A gente vai relacionar o nome com sua apresentação, numérica, números. Gráfica, uma representação. E como a gente tem exemplo aí, parece uma régua, tá? A gráfica, ela vai vir parecendo uma régua. E aí vai trazer a mesma informação da numérica, só de forma gráfica. E aí a gente vai ter a mesma questão, tá certo? A cada 1 centímetro, a gente vai ter o equivalente aí ao centímetro do terreno. Mas aí a gente vai aprender aqui como a gente consegue saber o que é a escala, certo? E a gente vai saber aí como a gente consegue identificar qual é a distância real e a distância no mapa a partir da escala cartográfica, ok? Bom, e aí, assim, a gente vai ter a questão da grandeza, tá? Da sua representação escalar. A gente tem a escala grande e a escala pequena. Nesse caso, a gente tem que ter em mente que quando a gente fala escala pequena, isso significa que a gente vai ter a numeração alta. Então, veja aqui, né, vamos dizer que é o contrário, tá certo? A escala, quanto maior o seu número, né, lembra que eu falei no início, aí a gente vai ser sempre o número 1 igual a numeração maior, tá? Então, sempre vai mudar essa numeração maior, que é o que vai dizer a dimensão aí das informações, da escala. Então, quando a escala ela é considerada pequena, essa numeração ela vai ser maior. Por exemplo, a escala de 1 para 1 milhão, ela é pequena, né? Por representar a representação dessa realidade, ela foi diminuída 1 milhão de vezes. Ou seja, essa numeração ela vai representar a redução da informação. Por exemplo, a escala de 1 para 20.000, ela é considerada grande, pois ela só foi diminuída 20.000 vezes, certo? Então, não esqueça, essa numeração, né, 10.000, 20.000, 1 milhão, é a quantidade de vezes que ela foi reduzida, para poder trazer essa informação no mapa. Então, quanto maior essa numeração, menor será as informações representadas no mapa. Então, a gente considera uma escala pequena. Enquanto a numeração ela for menor, ela vai representar mais a realidade nesse mapa, que aí a gente vai chamar de escala grande, tá bom?
Então, não esqueçam dessas informações. Quanto maior a escala, maior é o número de representação. E quanto menor é a escala, menor é o número de representação das informações que vai estar presentes no mapa, partindo aí da escala, ok? Mas aí, para a gente entender melhor, a gente vai ter uma tabela que traz pra gente os tamanhos, tá bom? É uma tabela padrão, que a gente vai ter aí como referência para entender e dizer aí essa dimensão, se a escala é grande, média ou pequena. Então, observem aí nessa tabela que a escala grande, pode ver lá, que a escala 1 para 25 mil, ela é considerada grande. Por quê? Como eu falei anteriormente, a gente vai ter aí mais detalhes. Ela foi reduzida aí 25 mil vezes. Então, foi uma quantidade de redução pouca, tá? Por isso que ela é considerada escala grande, porque ela traz mais detalhe. E aí, como exemplo desse tipo de mapa que a gente vai ter as plantas, né? As plantas que são aqueles desenhos que a gente tem, por exemplo, a planta de uma cidade, né? Onde vai ver as ruas, mais detalhes, mais informações, tá bom? Aí vai ser aí, por exemplo, as plantas cadastrais. Já a escala média, a gente vai estar ali entre 25 mil até 250 mil. Como exemplo, a gente vai ter as cartas topográficas, certo? E escala pequena, a gente vai ter menor detalhe, 250 mil e aí por diante, tá? A gente vai ter como exemplo algumas cartas topográficas e as cartas gerais, tá bom? Então, a gente vai ter aí essa tabela como um padrão, assim, de referência para dizer se a escala é grande, média ou pequena, ok? Mas aí a gente vai compreender durante a nossa aula como é que a gente consegue aí ter essas dimensões e como a gente consegue saber qual é a escala de um mapa, tá bom? Mas aí, antes de continuar, não deixem de curtir, né, nossas aulas, compartilhar aí com os colegas, para que essas informações sejam aí, que cheguem, né, para mais pessoas, para que as pessoas consigam aí aprender cada vez mais com o Conquiste Seus Sonhos, ok? Bom, e aí, a gente sabe que existe não só os centímetros, mas também tem os quilômetros. Quando a gente fala de distância, na verdade, a gente fala mais quilômetros, né, e metros, tá? Distância, a gente usa mais quilômetros e metros. Mas aí, no mapa, na escala, a gente tem o centímetro. Então, esse 1 que tem aí, né, que eu falei para vocês no início, 1, 2 pontos e a numeração, esse 1, ele vai estar sempre em centímetro, tá? Então, a escala, ela sempre vai estar apresentada pra gente em centímetro. E aí, a gente precisa converter, algumas vezes, quando pede, por exemplo, a distância real. A distância real de um lugar para o outro, ou vai ser quilômetros ou metros, tá? Mas aí a gente vai ter aí uma simplificação básica, que é pra gente, vamos dizer assim, facilitar, né, na hora de a gente identificar qual é a escala e a distância real desse mapa, tá bom? Dos lugares. Bom, e aí quando a informação vier em centímetro, e a gente precisa colocar em quilômetros, a gente vai aí reduzir, que a gente fala popularmente de cortar, né? A gente vai simplificar esse número, eliminando 5 zeros, tá bom? Mas aí a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, quando a gente for resolver aí algumas questões de Enem, tá? Mas aí, centímetros para quilômetros, reduz 5 zeros, ok? Aí a gente tem um exemplo, 85 mil vai ficar 850 quilômetros. 85 mil centímetros vira 850 quilômetros. É um exemplo. De centímetros para metro, a gente vai reduzir 2 zeros, ok? O exemplo, 5 mil centímetros vai ficar 50 metros. E milímetros para centímetros, a gente vai aí adiantar a vírgula em uma casa. Por exemplo, 1,35 vai ficar 13,5 centímetros, ok? Então, esses aí alguns exemplos. Na escala cartográfica, a gente usa mais a conversão de centímetro para quilômetro e centímetro para metro, ou vice-versa, tá bom? Então, assim, a gente vai ter mais essa utilização de centímetros, quilômetros e metros, ok? Bom, mas aí,
a gente precisa saber como é que a gente faz o cálculo, né? As pessoas dizem, a geografia com matemática, sim. A gente usa também a matemática, né? Na geografia aí, para a gente descobrir, por exemplo, qual a escala, a distância real, a distância do mapa. A gente vai utilizar aí da matemática, tá bom? Bom, e aí a gente vai ter a fórmula geral da utilização de escala, que vai ser o E igual o D minúsculo e o D maiúsculo. Que a gente fala assim, a escala é igual ao Dzinho sobre Dzão. E aí, cada um desse vai representar uma informação que vai ter ali no mapa, né? Ou na questão que vai ser apresentada pra gente. O E, como a própria letra já fala, é de escala. Então, o E é a escala, tá bom? O Dzinho, né, o D minúsculo, é a distância no mapa. A distância do mapa, ela sempre vai vir em centímetros. Então, por exemplo, você vai pegar um mapa físico, né, em papel, vai pegar uma régua e vai colocar a régua e medir quantos centímetros a gente vai ter de um ponto para o outro, tá? Então, essa distância que a gente mede com a régua é o que a gente chama de distância no mapa, tá bom? Então, por isso que ele sempre vem em centímetros, porque a gente vai estar ali traçando com a régua, nesse mapa, essa distância. E a distância real é o D maiúsculo, que a gente chama de Dzão, ok? E aí, para facilitar, você pode observar que é só você substituir e colocar, né, a informação. A informação sempre vai vir na questão a escala, a distância real ou a distância no mapa. Então, assim, ele vai pedir sempre uma dessas três informações. Então, ela vai informar duas, você só vai colocar e substituir e vai fazer o cálculo, ou somar ou dividir. Então, a gente vai utilizar aí a regra de 3, que é a famosa regra de 3 na matemática, para encontrar a informação. Mas, para facilitar, a gente já tem, assim, a fórmula de cada uma para facilitar da hora de calcular, tá bom? Por exemplo, se a questão está pedindo a distância real, é só você multiplicar, tá certo? A distância no mapa pela escala. E quando a gente fala de escala, de substituição aí, vai pegar só aquela numeração pós os 2 pontos. Por exemplo, 10.000, né? Vamos supor que a escala é 1 para 10.000. Então, vai pegar os 10.000 e vai multiplicar pelos centímetros que tá lá na informação que vai vir na questão, tá bom? Que é a distância no mapa. Então, para saber a distância real, você vai multiplicar a distância do mapa pela escala. E aí, dependendo dessa distância, você vai ter que dar a informação se é em metros ou quilômetros. E aí vai usar aquela regra que eu falei anteriormente dos zeros, tá? De eliminar os zeros. E a distância, para saber a distância no mapa, você vai dividir a distância real pela escala. Então, assim, distância real, na realidade, né? Sei lá, São Paulo para o Rio de Janeiro tem X quilômetros. É a distância real. Para você saber essa distância, você vai pegar a escala e multiplicar pela distância do mapa. Mas para saber a escala ou a distância no mapa, você vai dividir as informações. Você vai pegar, por exemplo, a distância real e dividir pela escala, se você quiser saber a distância no mapa. E se você quiser saber a escala, aí você vai dividir a distância real pela distância no mapa, tá bom? Não esqueçam. Distância real multiplica a escala com a distância no mapa. Para saber a distância no mapa ou a escala, você vai multiplicar as outras duas informações. Né? Aliás, dividir. Então, você vai dividir a distância real pela escala, se quiser saber a distância no mapa. Ou você vai dividir a distância real pela distância no mapa para encontrar a escala, ok? A gente vai fazer algumas práticas aqui para ficar mais clara, tá bom? A informação. Mas assim, não é tão complexo, às vezes a gente se embanando um pouco, mas é simples, é só você saber qual é a fórmula e substituir, né? As questões vocês vão ver lá, vai vir sempre todas as informações que são necessárias para você encontrar o que ele quer, né? O que a questão está pedindo, tá? Se a questão está pedindo a escala, ela quer saber a escala, ela vai trazer a informação qual é a distância real e qual é a distância no mapa.
Então, você vai pegar essas duas informações, dividir e vai encontrar a escala. Agora, só precisa atentar na questão, né, se é centímetros, quilômetros, metros, para não confundir e aí encontrar a resposta que não é a resposta correta, tá bom? Tem que se atentar nessas informações. Mas é isso aí, gente. Vão aí, né, conquiste seus sonhos, compartilhem, curtam nossos vídeos, comentem, participem aí das nossas aulas. São muito importantes, né, pra gente que está aqui, trazendo essas informações, buscando aí trazer informações, compartilhar com vocês para ajudá-los aí a conquistar a aprovação, tá bom? Então, vamos para a prática, tá certo? Aqui a gente vai ter uma questão, vou trazer duas questões de Enem, para a gente compreender melhor, tá certo? Como é que a gente consegue encontrar, né, resolver as questões de escala cartográfica, que cai muito no Enem, então o Enem ele cobra bastante aí escala cartográfica, e aí vocês sabendo a regra, né, quais são as fórmulas, ou a fórmula geral, você pode usar a fórmula geral, ou a fórmula simplificada, substituir, calcular e chegar no resultado aí e acertar essas questões de escala cartográfica. Bom, aqui eu trago uma questão que caiu no Enem, que diz o seguinte, ó, um mapa é uma representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. É aquilo que eu vim falando para vocês aqui durante essa aula, tá bom? A gente vai ter a distância no mapa, que a gente pega uma régua ali e mede a distância de um ponto a outro. A gente vai ter a escala, que já vai vir lá no mapa dizendo qual é. Se não vier, a gente pode descobrir, que a gente viu, né? E a gente vai fazer uma questão dessa daqui a pouco. Ou a gente pode calcular e encontrar a distância real, que a real, no caso, que existe na realidade. Quantos quilômetros ou quantos metros de distância é desse ponto para o outro ponto, tá? Bom, e aí certo mapa tem a escala de 1 para 58 milhões. Considere que, nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à Marca do Tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetros de segmento de reta é. Então, vejam, na questão, ela apresenta pra gente aí a escala. Então, a gente vai ter a escala, né? Traz pra gente a distância no mapa, que é de 7,6 centímetros. E ele pede a medida real, ou seja, a distância real. A realidade, né? Quantos quilômetros. Então, a questão vai deixar clara que a resposta é em quilômetros, tá? Então, a gente precisa se atentar nisso, na questão, que é o que tá pedindo, tá bom? E aí, para ajudar, a gente geralmente pede assim, coloca lá qual é a distância. Bota lá a escala, é tal, no caso aqui a escala é 1 para 58 milhões. A distância no mapa, 7,6 centímetros. E qual é a distância real? É o que a questão está querendo que vocês informem, tá? E aí, nessa questão, o que a gente vai fazer? Como a gente está em centímetro, que é a escala e a distância no mapa é em centímetro, tá? E aí, ele quer que a gente diga a informação em quilômetro, a resposta é em quilômetros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir 5 casas decimais. Se são 58 milhões, a gente vai ter 580 quilômetros. A gente vai reduzir ali, simplificar, eliminando 5 e zeros, tá bom? E aí, vai pegar essa informação, esses 580 quilômetros, e multiplicar pela distância no mapa, que é 7,6. Porque aí, quando a gente faz isso, a gente encontra o resultado já definido em quilômetros. Tá ok? Então, nesse caso aí, a resposta é 4.408 quilômetros de distância aí, na realidade, que a gente vai ter dessa localidade que a questão está apresentando. Sim, e aí essa questão a gente vai ter aquele mapinha ali em cima, que eu esqueci de comentar antes, que é justamente essa representação dessa distância que a questão está pedindo, tá ok? Então, como pediu a distância real, a gente vai multiplicar. Então, primeiro, simplifica, porque a gente vai estar
a escala ela é sempre em centímetros, então a gente vai transformar essa escala de centímetro para quilômetro e pegar esse resultado, que no caso aí foi 558 milhões, que virou 580, e multiplicar por 7,6 e chegar ao resultado. No caso aí, a letra A é a resposta correta, tá bom? Bom, aqui a gente tem outra questão. Essa questão aí já tá pedindo a escala cartográfica, né? Então, a gente vai aí fazer a leitura. Bom, diz o seguinte, que sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas. Então, a gente vai ter aí a distância real entre esses dois pontos, né, São Paulo e Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros, tá? 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com a sua régua que a distância entre essas duas cidades, de A e B, era 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de. Então, a questão ela vai trazer para a gente a distância real, que são 2.000 quilômetros, e a distância no mapa, que são 8 centímetros. E aí, a gente vai fazer o quê? A conversão, tá em centímetro e quilômetros. Você está pedindo a escala, então a gente vai transformar esse quilômetro aí em centímetro para ajudar aí na resposta, tá bom? Para facilitar. Então, a gente coloca aí todas as informações. E aí, para converter os quilômetros em centímetro, a gente vai fazer a mesma coisa. São 5 casas decimais. Então, nesse caso, vai ser o inverso, tá? Na questão anterior, a gente teve que reduzir porque a gente transformou de centímetros para quilômetros. Aqui é o inverso. A gente vai transformar de quilômetros para centímetros. Então, a gente acrescenta 5 casas decimais. Então, vai passar de 250 quilômetros para 25.000 centímetros, que é a nossa escala cartográfica aí da questão. Por quê? Porque antes da gente fazer essa conversão, a gente vai pegar ali os 2.000 quilômetros e dividir por 8 centímetros. Fazendo essa divisão, a gente chegou a 250 quilômetros. Lembra que eu falei para vocês que para a gente saber a escala, a gente precisa dividir, né? A gente vai pegar a distância real e dividir pela distância do mapa. Então, foi o que foi feito nessa questão. A gente vai pegar os 2.000 quilômetros, dividir por 8, que dá 250 quilômetros. E aí, pegar esses 250 quilômetros, acrescentar 5 casas para trazer o resultado em centímetros, ok? E aí, a gente vai obter a escala do mapa, que a questão está pedindo. Que no caso aí, a resposta correta é a letra E, tá bom? Bom, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa é só perguntar, tá? Estamos à disposição. Convite Seu Sonho está aqui para contribuir na aprendizagem de vocês, tá certo? E a questão de escala é praticamente nesse contexto mesmo, tá? Você precisa descobrir qual é a escala, qual é a distância real, a distância do mapa, sabendo a fórmula, sabendo dividir e multiplicar, né? E se atentar a essa questão da conversão de quilômetros, centímetros e metros, você consegue tranquilamente responder as questões de escala, tá ok? É isso aí, muito obrigada e até a próxima aula.